pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jéssica Ferraz. Eu tô aqui no Alternativa Certa Concursos para gravar um curso para vocês para o magistério. A nossa aula de hoje vai tratar da LDB, a Lei das Diretrizes e Bases, que é a lei máxima da educação brasileira. Para quem não me conhece, eu sou professora da rede pública de Cachoeirinha, já passei em 8 concursos e fui nomeada em 8 concursos da área da educação, então tenho uma trajetória muito bacana em concursos públicos e estou aqui para ajudar vocês na nomeação, porque mais do que a aprovação, vocês querem a nomeação e é para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês na nomeação. Vamos à nossa aula de hoje, depois vocês podem acompanhar aí, inclusive no material de apoio, né, na apostila de vocês. Se ficarem com dúvidas, a gente está sempre aí à disposição para tirar as dúvidas também, ok? Vamos à aula de hoje então. Primeiro, a Lei de Diretrizes e Bases, ela é lá de 1996. E uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer, a lei precisa estar atualizada. E isso no material de vocês está bem atualizado, tem que estudar na lei adequada. Se a gente pegar a lei lá de 1996, não vai encontrar o material adequado, não tem as mesmas informações que nós vamos ver nos dias de hoje. Inclusive, atualmente, há poucos dias atrás, nós tivemos atualizações. No ano de 2021, nós tivemos várias atualizações. Então, todos esses detalhes, a gente precisa estar muito atento para a hora da prova. Por quê? Porque no exato momento que o edital sai, até aquela data do edital, todas as alterações da lei podem e muitas vezes vão estar ali só para pegar vocês, as pegadinhas que às vezes a gente brinca, vão pegar vocês na hora da prova se estudarem, né, na legislação desatualizada. Então, a LDB, ela vem da Constituição Federal. A Constituição Federal é de 88, a LDB é de 1996. Nós temos um outro documento, que nós vamos ter aula também, que é o Plano Nacional de Educação. O plano, que tem aquelas diretrizes, aquelas metas, as estratégias para qualificar a educação brasileira, ele vem da Lei de Diretrizes e Bases. Ou seja, a Lei de Diretrizes e Bases, ela é a nossa lei máxima. Nós vamos encontrar aqui a CF, a LDB e depois nós vamos ter o Plano Nacional de Educação. É uma relação, então, vertical na ordem da importância que nós vamos seguir nos nossos estudos. A CF, a LDB e o PNE. Todos eles vocês vão ter aí as aulas necessárias e os conteúdos para que vocês possam ter aprovação, certo? Continuando, o artigo 1º da LDB, ele fala sobre os processos formativos. Por quê? Porque fala sobre educação e a educação, ela fala de formação, a formação do sujeito. Inclusive, a educação básica, que tem 3 etapas nesse momento, por isso que eu sempre falo, né? Se olhar lá em 96, não era assim. Nós temos grandes evoluções ao longo desse tempo. Esses processos formativos e que cada etapa da educação básica tem o seu objetivo, que a gente vai ver nas nossas aulas de LDB, eles não ocorrem com exclusividade dentro da escola. Isso é muito importante que a gente saiba. Que a LDB, ela abrange, deixa eu pegar outra caneta aqui, bem colorido para quem é visual. Ela abrange, então, processos formativos. E esses processos formativos não são exclusivos da escola. A família tem muita importância. Quando a gente fala da parceria família-escola, a LDB ratifica que essa formação acontece na família. Então, nós vamos colocar a família aqui como primeiro lugar que vai acontecer esses processos formativos, que vai abranger a família. Nós encontramos também na convivência, e aí vamos ratificar Vygotsky. Vygotsky fala que somos sujeitos históricos sociais, que o meio, que as pessoas, que as nossas interações, elas influenciam os nossos processos, na nossa formação.
ou seja, convivência. Nós temos aqui processos formativos no trabalho. Nós aprendemos, enquanto professores, vamos pensar na nossa carreira, todos os dias no nosso trabalho, com os nossos alunos, com os nossos colegas, em formação continuada, né, em serviço, como se diz, é possível aprender. Não só nós, professores, como em qualquer profissão. Nós temos a possibilidade do aprendizado. Além disso, nós temos as instituições da sociedade. As instituições da sociedade, que aí a gente coloca aqui de ensino e pesquisa. Deixa eu pegar aqui o apagador e deixar mais próximo. As organizações também da sociedade civil. Os movimentos sociais. Deixa eu tirar esse sociedade lá e botar aqui, organizações da sociedade aqui. As instituições de ensino e de pesquisa. Bom. E as manifestações culturais. Vamos ver onde nós vamos colocar essas manifestações aqui embaixo. Vamos falar de cada uma delas aqui. Quando a LDB tira da escola a formação e compartilha com todas essas organizações, com todas essas entidades, a gente vê o quão importante é o processo educativo e esses processos formativos, em quantos lugares eles vão se dar. Tira da educação o vínculo apenas da escola. Mas é importante lembrar, a Lei de Diretrizes e Bases, ela está falando aqui de educação e ela está tratando de lei educacional, de instituições de educação básica e de educação superior, certo? Ainda que ela compreenda que no trabalho nós vamos aprender, que convivendo com os outros nós vamos aprender, que a família é a base do processo educativo, que nas organizações da sociedade civil, lá nas comunidades, a gente pode e vai aprender, que através das manifestações culturais, dos grupos, das danças aqui no Rio Grande do Sul, nos CTGs, a gente vai poder aprender, que em qualquer instituição de ensino e de pesquisa, escolas, creches, entidades equivalentes, universidades, nós vamos e poderemos aprender muito, e nos movimentos sociais, nas ONGs, nós vamos aprender também. Então, abrange uma gama de possibilidades. Quando traz a convivência, na verdade, qualquer tipo de convivência. Lembrando de novo, a LDB vai tratar de educação, vai tratar de educação básica e de educação superior. E a gente vai chegar lá em cada uma delas falando de níveis, de etapas e de modalidades. E é muito importante que você saiba o que é nível, o que é etapa e o que é modalidade. E aqui, na nossa aula, você vai saber. A educação escolar, ela deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática escolar. E a prática social, perdão. Gente, agora já começa a tratar de escola, a tratar de educação formal. A educação da escola, por muito tempo, não tinha esse vínculo de preparar e formar um cidadão. A educação tradicional, ela não estava preocupada com conteúdo, com conhecimento para a vida. E aqui, esse vínculo de que se trata a LDB, mundo do trabalho e prática social, é justamente
sobre isso que a Lei de Diretrizes e Bases está tratando. Ou seja, o compromisso que eu tenho enquanto instituição de ensino, de formar cidadãos que saibam o que vão fazer com esse conhecimento que a escola está passando para eles. Está trabalhando, está construindo com esses cidadãos. Então, que esse conhecimento seja levado para o mundo do trabalho. Que ele entenda que aquele conhecimento de matemática que eles perguntam muitas vezes para a gente, para que eu estou aprendendo isso? Para que eu tenho que aprender expressões numéricas? Onde é que eu uso fração na minha vida? Para que existe regra de sinais? Onde é que ele pode usar isso no mercado de trabalho? E o conhecimento tem que servir para a vida, para a prática social, para as relações, para resolver os problemas da vida. Então a gente precisa pensar em como que essa educação escolar que se dá. Já vou colocar mais uma anotação importante aqui. A gente vai chegar lá bem depois na LDB, mas educação escolar não é escola, certo? Educação escolar não é escola. Educação escolar, a gente vai compreender como 2 níveis. Quais são os níveis da educação escolar? E aí, quando fala de níveis escolares, a gente fica com medo assim, nossa, né? Só pode ser escola. O que diz respeito à escola. Não. Nós temos a educação básica e a educação superior. Ou seja, sempre que falarem de níveis da educação escolar para vocês, vocês estão falando não só de escola, de educação básica, que vai da educação infantil até o ensino médio. Nós estamos falando de educação superior. Olha a pesquisa aqui, ensino e pesquisa. Então entra a universidade também, entram as faculdades, as universidades também. Então esse conhecimento tem que servir para ir para a prática social. A escola, a universidade, a faculdade, ela está aí para formar para o mercado de trabalho, mas também para formar para a vida, para o mundo. Aqui chegamos num ponto que cai direto nas provas de vocês. Atenção, já pega a apostila aí, já faz as suas anotações. Se gosta de esquema, faz as anotações, porque é questão de prova. A cada 3 provas, 2 tem aí questões desse tipo. Princípios e fins da Lei de Diretrizes e Bases. Primeiro, que é um dever do Estado e da família. Segundo, né, princípios que vão ter de liberdade, e aí nós voltamos lá ao conceito de que a LDB vem da Constituição Federal. Quem lembra que a Constituição Federal é de 1988, depois de um período de ditadura militar, e que vem justamente para nos dar direitos e deveres, enquanto cidadãos. Somos um Estado democrático de direitos, ou seja, a LDB vem desta lei maior, da nossa lei magna, né? Ou seja, se a LDB se inspira na Constituição Federal, se ela vem dessa Constituição, ela tem que ter esses princípios de liberdade. E quando a gente fala de liberdade, vai falar de pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, de expressão. Por isso, princípios de liberdade e de solidariedade humana. Nos dias atuais, muito de solidariedade humana, nós evoluímos muito de 96 até os dias atuais, tendo em vista assuntos de diversidade, de inclusão, o quanto a gente foi evoluindo enquanto brasileiros e enquanto educadores, enquanto educação, nesses princípios de inclusão, de diversidade, de políticas afirmativas. Quais as finalidades dessa LDB? Pleno desenvolvimento do educando, ou seja, forma para além da sala de aula. É muito mais do que saber conhecimentos decorados e transcrevê-los numa prova.
Se eu vou formar plenamente um aluno, ele precisa saber daquele conhecimento para o mundo. Exercício da cidadania. Então, a nossa LDB nos diz que vamos formar cidadãos. Além de dar o conhecimento, né, de dar é feio, mas de construir conhecimento com os nossos alunos, de motivá-los a crescer, nós vamos formar cidadãos pelo princípio de liberdade e de solidariedade humana. Um cidadão, ele sabe os seus direitos e ele sabe os seus deveres. E qualificação para o trabalho. Diferente, né, do período anterior da Constituição Federal, que nós tínhamos uma ditadura militar, que nós tínhamos o tecnicismo. Aqui, na Lei de Diretrizes e Bases, nós vamos encontrar essa qualificação para o trabalho, não para a formação técnica pura, como o tecnicismo nos trazia. Aquele ensino apostilado, aquele ensino técnico, que o professor era o detentor do saber, transmitia, era visto mais, né, como uma pessoa mais cientista, mais científico, do que, basicamente, um educador, como um ser humano que estava ali para compartilhar com o seu aluno. Não tinha nada disso. Ele estava ali com a sua apostila, com o seu conhecimento, ele que sabia, ele transmitia, depositava, e o aluno só ia mostrar que ele tinha aprendido se ele realmente transcrevesse, né, reproduzisse tal e qual apostila, a fala do professor. E isso era o que o tecnicismo, e ele estava esperando aquela condição, né, o condicionamento do estímulo e da resposta, que vem um pouco do Skinner, que é influenciado pelo Skinner, é diferente do que a LDB nos traz. Ou seja, é para ir para o trabalho com conhecimento, mas não é uma formação fechada, engessada, de um cidadão, de um sujeito passivo. Nós queremos um cidadão, e um cidadão sabe direitos e deveres. O ensino, então, enquanto princípios, que eu disse para vocês que é para pegar a caneta aí, né? Eu dei uma introduzida, mas vocês já estão com a caneta na mão, com certeza, com papel, anotando. Igualdade de acesso e permanência é o primeiro. Pessoal, quando se trata de acesso e de permanência, por que está aqui esse princípio e ele é tão importante? E o Plano Nacional de Educação resgata esse acesso e permanência. É que todos estejam na escola, porque a educação é um direito público subjetivo. Ou seja, a educação pública obrigatória é para todos. A educação é inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. E aqui esse princípio é de que todos tenham acesso matrícula. E não só dar a matrícula, porque a matrícula a gente sabe que é muito mais fácil do que fazê-los permanecer. A permanência é o sucesso. É fazendo com que eles não evadam, com que eles não abandonem, com que eles estejam realmente dentro da escola. Então, a igualdade para todos. Todos têm o mesmo direito de acessar, de ter a matrícula, e todos devem ter o mesmo olhar de qualidade de educação para que permaneçam, para que a gente acabe com o abandono e com a evasão. A permanência é um sucesso escolar. A gente visa a permanência para alcançar o sucesso, para que o aluno entre lá na educação infantil hoje, que é obrigatória, a partir da pré-escola, e termine o ensino médio, de preferência aos 17 anos, sem ter reprovado nenhuma vez, com sucesso, além da permanência que ele tenha, sucesso escolar. Olha a liberdade de novo aí. Hoje, inclusive, eu fiz um recurso de uma banca que tinha essa alternativa lá. Por isso que eu digo que entre 3 provas que eu pego de educação, 2 têm princípios e fins da educação. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar cultura, pensamento, arte e saber. Ou seja, eu, como professor, eu tenho a liberdade de ensinar e de aprender. O meu aluno também tem essa liberdade de aprender e de ensinar. Todos temos essa liberdade. Nós temos a possibilidade dessa divulgação cultural. Olha as manifestações culturais
que a gente já vinha falado aqui, lá no primeiro artigo da Lei de Diretrizes e Bases, isso vai sendo retomado ao longo da lei. Essas manifestações culturais, a importância da cultura para os processos formativos do nosso aluno. Além disso, liberdade de pensar. Lá no período da ditadura não se tinha o direito de pensar e de falar. As pessoas eram contidas, quem ia contra o regime, quem pensava diferente era perseguido. Hoje nós temos o direito de pensar e de expressar, de saber, de conhecer, e é para todos. Quando a gente fala dessa igualdade de acesso e permanência e dessa liberdade de aprender e de ensinar, vai ao encontro do primeiro princípio que nós vimos. Aqui é fundamental. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Aqui eu gosto de fazer até uma pausa, né? Prof, qual é a concepção da educação brasileira? Está respondido para vocês aqui na Lei de Diretrizes e Bases. Não há uma concepção. Nós temos o direito de pluralismo de ideias e pluralismo de concepções pedagógicas. A Lei de Diretrizes e Bases deixa claro que não é o tradicional, que não é o tecnicismo, que não é construtivismo, que tem a possibilidade de pluralismo. Tendo em vista que a gente saiu de um período anterior à CF de 88, que não podia, que era tecnicismo. Hoje, nós temos a possibilidade desse pluralismo. Ainda que a gente critique o ensino tradicional, né, que a gente saiba que tenha outras possibilidades, que tenha pessoas que gostem do construtivismo, outras que gostem mais da questão da libertadora, do crítico social dos conteúdos, mas temos a possibilidade legalmente de pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Eu posso pensar diferente de você politicamente, religiosamente, de esporte, né? Eu posso ser gremista e você ser colorado, tá tudo certo, porque está aqui disposto legalmente que esse pluralismo de ideias é um direito de todos nós e dos nossos alunos também. Respeito à liberdade, olha a palavra liberdade de novo, e apreço à tolerância do educando. Ou seja, cada um é único, singular, diferente, precisa ser olhado com essa singularidade, precisa ser pensado dentro dessa diversidade, né? Quando eu digo que cada um é único, singular, é o Joãozinho, a Mariazinha, o Pedrinho. Cada um deles é diferente. Mesmo gêmeos univitelinos são diferentes. E nós vamos pensar nesses alunos diversos, porque esse singular de cada um forma a diversidade da nossa sala de aula. Nós vamos respeitá-los e eles vão aprender a se respeitar. A educação visa esse respeito, esse pluralismo de ideias e essa tolerância. De saber que o João é diferente, mas ele tem o direito de ser diferente, ser respeitado, e que o João também vai respeitar a diferença do outro, vai dar o espaço que o outro precisa, vai aprender a auxiliá-lo, a ser solidário. Coexistência de instituições públicas e privadas. Era outra questão do recurso que tinha lá na prova. A prova trazia 4 alternativas e uma delas era para colocar verdadeiro ou falso na questão, e uma delas era a coexistência de instituições públicas e privadas, e exatamente o que a gente vai encontrar. Nós temos as instituições públicas, federais, municipais, estaduais, e as instituições privadas, as escolas privadas, as universidades privadas, e assim funciona porque tem legalmente esse respaldo. Cada local, cada ente federado tem as suas responsabilidades, e a gente também vai ver aqui na Lei de Diretrizes e Bases. E importante, o ensino público, e aqui pegam vocês, o ensino público, ele é gratuito nos estabelecimentos oficiais. Lá na prova tinha também ensino público e privado gratuitos. E se lê muito rápido, ensino público, e já vai lá e coloca verdadeiro. Ensino público gratuito. O privado, é particular.
é confessional, é filantrópico, e aí a gente sabe que tem que pagar. No público é gratuito. Gratuito não necessariamente vai ser obrigatório, a gente já vai ver isso, que é uma questão também que sempre cai em prova. Entre os princípios e fins da educação, fala de valorização dos profissionais da educação. E isso, gente, aparece ao longo das leis da educação. Ao longo dos projetos, dos programas de educação, se fala da valorização de nós, professores, de nós, profissionais da educação. Ao longo da LDB, a gente chega mais para o fim e fala de novo dos profissionais do magistério, de plano de carreira, de piso nacional, né, que seriam formas de valorização, certo? Então, todo questionamento lá de piso que teve em 2019, que inclusive o Estado, né, ele fez toda uma reorganização de planos de carreira, é para isso, né? Porque o piso é uma obrigação, não é um favor, é uma forma de a gente ter uma equiparação aí de salários com outros profissionais que têm a mesma formação que nós temos. Gestão democrática. E aqui, gestão democrática é escola. Deixa a prof apagar e colocar aqui uma caneta. É na escola pública, certo? A gestão democrática não acontece e não necessariamente vai acontecer numa escola privada. Não fala na lei de diretrizes e bases. Adoram colocar isso para vocês também na prova. Gestão democrática na escola pública. A democracia vem também dessa maravilhosa aqui, Constituição Federal de 88. É daqui que nós nos tornamos democráticos. Que nós temos o direito de participar como cidadãos, nós temos o direito à participação, ou seja, a gestão democrática vai acontecer nas escolas públicas por meio da eleição de diretores, por meio da construção do projeto político-pedagógico. E aí não é só para os professores, né? Toda a comunidade escolar vai ser convidada. Então, a gestão democrática é para escolas públicas, para instituições públicas, não para escolas privadas. Atenção na hora da prova de vocês. Garantia do padrão de qualidade. Direto, nós vamos encontrar essa garantia do padrão de qualidade aí também nas provas e nas leis. Por quê? Porque se visa equiparar ensino público e privado, né? Tirar esse abismo que a gente viu na pandemia, inclusive, que o privado estava super preparado para continuar a educação, né? Não ficaram tanto tempo sem aula e o público ficou remando porque não tinha tecnologia, porque os professores não tinham formação, que não se sabia de onde começar. Então, esse garantia do padrão de qualidade se fala da Base Nacional Comum Curricular, com as aprendizagens essenciais. Se fala, né, por garantir a alfabetização dos alunos, que todos estejam alfabetizados até o final do terceiro ano, que a gente tenha sucesso escolar, permanência, além de acesso. Então, são algumas maneiras, algumas formas de a gente atingir esse padrão de qualidade aqui. Valorização da experiência extraescolar. Extraescolar. Atenção que essa é outra palavrinha que as bancas pegam vocês. Ou seja, o que vem de fora, o que o aluno traz consigo para dentro da sala de aula, a sua bagagem, os seus conhecimentos prévios. Valorizar na hora do trabalho pedagógico. Prof, tu disse que não tem nenhuma concepção pedagógica que a gente consiga identificar dentro da lei. Especificamente não, mas ao longo da legislação a gente vai encontrando nuances de algumas concepções. Quando fala de gestão democrática, democracia, a gente consegue encontrar Paulo Freire aí, certo? Quando fala de valorização de experiência extraescolar, que seria o conhecimento prévio, que seria a bagagem desse aluno, quem é que fala de extraescolar, de valorizar os conhecimentos prévios? Não seria o Piaget? Não seria o construtivismo? Então, há uma mescla de possibilidades que a gente encontra, mas não há definição de um padrão de concepções pedagógicas, porque a própria lei diz que é um pluralismo, certo? Vamos terminar aqui que estamos chegando já no fim dos nossos princípios. Vínculo entre trabalho, educação e práticas sociais.
E isso vai se reafirmando ao longo da legislação. Ou seja, o trabalho educativo, a prática pedagógica, não é para ser desvinculada desse futuro cidadão que vai estar no mercado de trabalho e das práticas sociais da vida desse cidadão. Um cidadão é ativo em sociedade e ele precisa saber utilizar o conhecimento escolar na vida para resolver problemas do cotidiano. Considerar a diversidade étnica do nosso país. Aqui entra diversidade social, que é um ganho ao longo dos anos. Quando eu falo de inclusão, de diversidade, aqui a gente começa a ganhar. Esses princípios eles vão sendo aí, aumentados e vão evoluindo ao longo dos anos. Inclusive, aqui no ano de 2022, foi justamente um desses princípios que a gente aumentou, porque vai qualificando, vai trazendo benefícios. O ano passado, um dos que entraram aqui foi por causa da educação bilíngue de surdos, então qualifica. Cada vez que tem uma alteração, geralmente é para qualificar a lei de diretrizes e bases. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Um outro princípio importantíssimo. E aqui diz respeito ao que, principalmente? A EJA, a educação de jovens e adultos. No exato momento que o aluno pode aprender ao longo da vida e está dizendo que é garantido a ele, aqueles que não tiveram acesso à educação na idade própria, eles podem retornar para a escola, ou seja, na EJA, na modalidade de ensino e educação de jovens e adultos. Então, está garantido para eles esse direito à educação a qualquer momento. Com 87 anos, eu alfabetizei uma senhora. O sonho da vida dela era aprender a ler. E ela voltou aos 87 anos para a escola e aos 88 anos ela estava lendo e escrevendo. Então, ela teve esse direito garantido. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas. Olha lá, essa aqui entrou por causa da alteração da modalidade da educação bilíngue de surdos. Pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. No exato momento que colocaram a modalidade de ensino nova, veio mais um princípio. Olhar para esse público que faz parte dessa educação bilíngue de surdos, pessoas surdas, surdo-cegas, com deficiência auditiva, e respeitá-las, respeitar a Libras. Tanto que tem o ensino da língua portuguesa, mas a língua, a linguagem de sinais, ela está ali reafirmada como importante e que vai ser trabalhada também. O português é escrito apenas. Continuamos a nossa aula de Leis de Diretrizes e Bases, na sequência, falando de direito e dever da educação. Até a próxima aula!